Neste seminário, nós iremos falar sobre o escritor Lima Barreto e focaremos no enredo de duas de suas principais obras, O Triste Fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos. Os participantes desse seminário são Amanda Ferreira Domingues, Giovana Marques Nóbrega, Giovana Salles Fernandes, Mariana Augusto Silva, Nicolas Robert dos Santos Santana, Rafaela de Souza Alves e Sabrina da Silva dos Santos. Biografia de Lima Barreto. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no dia 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. O autor veio de família pobre, tanto que sua avó materna, Geraldina Leocádia da Conceição, foi uma escrava alforriada, e esse foi apenas um dos fatores que fez o rapaz sentir na pele a exclusão social devido à sua origem, inclusive nos meios acadêmicos. A sua mãe era professora primária, mas infelizmente ela faleceu de tuberculose quando Lima Barreto tinha apenas seus 6 anos de idade. Já seu pai era um tipógrafo, porém ele sofria de algumas doenças mentais graves. Mesmo sendo de origem humilde, Lima Barreto, no caso, havia um padrinho com várias posses. Esse era o Visconde de Ouro Preto, que permitiu que o escritor estudasse no Colégio Pedro II. Em 1903, Lima Barreto ingressou na Escola Politécnica, mas não conseguiu concluir seu curso de engenharia, porque ele precisava trabalhar, já que seu pai havia enlouquecido e agora o sustento de seus 3 irmãos era de sua responsabilidade. Em 1904, ele prestou um concurso e foi aprovado para atuar junto à diretoria do expediente da Secretaria da Guerra, e sempre que tinha algum tempo livre, ele escrevia seus textos. Já no ano de 1905, ele trabalhou como jornalista no Correio da Manhã, lançando então, em 1907, a revista Floreal. Logo em sequência, mais ou menos 1909, o seu primeiro romance foi editado em Portugal, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Uma das suas obras mais populares, o romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi publicado em 1911, no Jornal do Comércio, em formato de folhetim, que foi pago do seu próprio bolso a edição em livro lançado em dezembro de 1915. Nessa época, suas crises de alcoolismo e depressão ficaram muito intensas e acabou resultando na sua primeira internação no hospício, em 1914. Esses períodos de internação, por conta da depressão, por conta do alcoolismo, resultaram na composição de diversos diários e no romance, que infelizmente não foi terminado, chamado de Cemitério dos Vivos, que ainda tiveram alguns trechos publicados em 1921. Nesse mesmo ano, ele apresentaria sua terceira candidatura à Academia Brasileira de Letras. Como foi falado, houveram 3 tentativas a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas ele só recebeu apenas uma menção honrosa em 1921. Com a sua saúde cada vez mais fragilizada, mais debilitada, Lima Barreto faleceu de um colapso cardíaco no dia 1º de novembro de 1922. Na sua própria casa, aos seus 41 anos, no Rio de Janeiro. Bom, a começar falando do contexto histórico, temos que voltar lá para 1888, no dia 13 de maio, quando a Lei Áurea foi sancionada pela Princesa Isabel, e finalmente ocorreu a libertação dos escravos negros brasileiros. E acredito que seja importante falar sobre isso, já que em suas obras o autor faz muitas críticas sociais, inclusive ao preconceito racial. Bem, seguindo, temos 2 momentos muito importantes na política. Primeiro, o Império de Dom Pedro II. Segundo imperador do Brasil, proclamado como príncipe regente com apenas 5 anos de idade, após seu pai, Dom Pedro I, abdicar o trono, no ano de 1831. Porém, por ser muito novo, nosso país passou pelo tal chamado período regencial, de 31 até 1840, onde houveram 4 regências. A trina provisória, em 1831, a trina permanente, de 31 a 35, a una de Feijó, de 35 a 37, e a una de Araújo Lima, de 37 a 40. Porém, esse período não durou até Dom Pedro II completar a maioridade, como se era esperado. Pelo contrário, o fim desse período foi marcado pelo golpe da maioridade, onde, com apenas 15 anos, Dom Pedro II assumiu o trono. Seu reinado dura até 1889, quando se é proclamada a República. A proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 89 e representou o fim do segundo reinado e o início do período republicano. A República foi proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca, principal chefe do exército brasileiro, que foi escolhido para liderar um grupo de militares que preparavam um levante militar. O motivo principal da proclamação da República foi principalmente a insatisfação da elite com o reinado do Dom Pedro II.
Os militares sentiam-se desprestigiados, pois desde a Guerra do Paraguai eles pediam um aumento de salário e mais participação no governo. Já os cafeicultores, após a promulgação das leis em favor da abolição gradual e sem indenização, estavam cada vez mais descontentes, obviamente. Algumas das consequências disso foram a chegada dos militares no poder, o fim do poder moderador, a separação entre Estado e Igreja, garantindo liberdade religiosa, obviamente importante, e a maior autonomia para as províncias. Passando agora para outro tema, gostaria de falar sobre um acontecimento histórico que influenciou a formação do pré-modernismo. No caso, a Guerra de Canudos, que ocorreu no Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, entre 1896 a 1897. O conflito é considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais realizados no Brasil. E foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro. Pode-se dizer que aconteceu por causa de vários fatores, como as graves crises econômicas, sociais em que se encontrava a região naquela época, as secas cíclicas, o desemprego e também uma onda de crença na salvação milagrosa dos cidadãos daquelas arredores, influenciados por Antônio Conselheiro. O conflito de Canudos mobilizou aproximadamente 12 mil soldados oriundos de 17 estados brasileiros, distribuídos em 4 expedições militares. Em 1897, na quarta incursão, os militares incendiaram o arraial, mataram grande parte da população e degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que morreram ao todo por volta de 25 mil pessoas, culminando com a destruição total da população, obviamente. Agora passando para um tópico que se relaciona diretamente à obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, já que Policarpo se voluntaria para participar da repressão dessa revolta, temos a Revolta Armada, que foi um levante organizado pela Marinha entre 1891 e 1894, na qual os marinheiros reivindicavam maior participação na República Brasileira, proclamada em 1889, como já foi falado antes. Até aquele momento, apenas o exército tinha participação ativa no governo. A denominação armada, importante falar isso, se refere ao nome que a Marinha recebia naquele tempo. A rebelião tem início com o fechamento do Congresso pelo presidente Deodoro da Fonseca em 3 de novembro de 1891 e termina no governo de Floriano Peixoto, em abril de 1894. Por isso, o conflito é dividido em dois: a primeira revolta da Armada, no governo de Deodoro da Fonseca, e a segunda revolta da Armada, sob a presidência de Floriano Peixoto. O principal objetivo da primeira revolta da Armada era forçar o presidente Deodoro da Fonseca a reabrir o Congresso e terminar o estado de sítio. Já a segunda lutava contra a violenta repressão de Floriano Peixoto durante a Revolução Federalista, que ocorria no sul do país na mesma época. Os líderes de ambas as revoltas entraram em contato e buscaram se unir. A revolta terminou quando, em 6 de setembro de 1893, um grupo de oficiais voltou a se manifestar. Em 3 de setembro, começaram os bombardeios aos fortes do litoral. Como se não tivesse apoio popular, em maio de 1894, a revolta só foi sufocada. A produção literária de Lima Barreto está quase inteiramente voltada para a investigação das desigualdades sociais, da hipocrisia e da falsidade das pessoas em suas relações dentro da sociedade. O autor utiliza a sátira, ironia, humor e sarcasmo para tratar de grande parte de seus temas. Ele foi bem criticado por alguns escritores de seu tempo por ter uma linguagem fluida e coloquial. Suas obras seguem duas vertentes principais: a sátira menipéia, que é uma forma de sátira escrita geralmente em prosa, caracterizada pela crítica às atitudes mentais ao invés de indivíduos específicos, e o romance do realismo. Lima Barreto afirmava que não poderia compreender que a literatura consistia no culto ao dicionário e que a beleza literária não era um caráter extrínseco da obra, mas sim o qual aquele pouco valia. Seguindo essa linha de raciocínio, cria-se uma literatura marcada pelo coloquialismo, um vocabulário simples e direto, o que não significa desleixo ou pouca preocupação formal, mas a adequação do modo de expressão àquilo que se deseja demonstrar. As obras de Lima Barreto possuem elementos que remetem à experiência de vida do autor, marcada pela exclusão e pelo preconceito, devido à sua origem pobre, à sua negritude e aos problemas de saúde que ele enfrentava. Em romances como Recordações do Escrivão Isaías de Caminha e Clara dos Anjos, que é uma obra aprofundada nesse seminário, a temática do preconceito racial é focalizada. A visão de um país justo e tolerante não se sustenta. Lima Barreto foi um crítico da época da Primeira República Brasileira, rompendo com o nacionalismo ufanista, que seria um nacionalismo exagerado,
opondo de uma forma explícita a roupagem republicana que manteve os privilégios de famílias aristocráticas e dos militares. Em sua obra de temática social, privilegiou os pobres e arruinados, assim como a sátira que criticava de maneira bem-humorada os vícios e corrupções da sociedade e da política. Lima Barreto teve problemas com o movimento feminista. Uma biógrafa chamada Lilia Shevart explica que a grande crítica de Lima Barreto contra as feministas era pelo fato de que, na época do movimento sufragista, em que mulheres burguesas e brancas lutavam pelo direito do voto, as mulheres negras lutavam para serem consideradas seres humanos, pois elas não eram contempladas pelo movimento feminista. A biógrafa ainda justifica que Lima Barreto não era um antifeminista, porém ele se sensibilizava com o problema da marginalização da negritude brasileira. Como já foi conversado durante as aulas, é importante levar em consideração a época em que Lima Barreto estava. É interessante citar que Lima Barreto deixou um grande legado para o modernismo, na questão de contemplar personagens pobres e silenciados, narrativas de caráter simples, linguagem coloquial e desejo de dar uma identidade brasileira para a nossa literatura. Recordações do escrivão Isaías Caminha é o primeiro romance de Lima Barreto. Tem como tema o racismo e a subordinação. Sua primeira publicação foi no ano de 1909. O enredo acompanha a história de Isaías Caminha, um jovem negro do interior que tinha a ambição de se tornar doutor, no Rio de Janeiro. É quando encontra diversas dificuldades pela sua cor, mostrando a incapacidade do país ao incorporar pessoas negras à sociedade, mesmo após a abolição. Numa e a Ninfa é um romance de crítica ao positivismo, ao bacharelismo, ao judiciário, ao direito e ao modo como as leis eram discutidas e votadas. A principal função do governo era desagradar, exceto aos governantes. Nesse livro podemos encontrar reflexões sobre o papel da mulher na sociedade da República Velha. Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, foi publicado em 1919 pela editora Revista do Brasil, de Monteiro Lobato. O romance não tem um enredo preciso, sendo marcado pelo aspecto filosófico. O conflito não passa pela ascensão social ou profissional, mas pelo conflito interior. Os Brusundangas foi publicado póstumamente em 1922. A obra é uma sátira da vida brasileira nos primeiros anos da Primeira República. Brusundanga é um país fictício onde havia, assim como na Primeira República, diversos problemas sociais, econômicos e culturais. Seu diário íntimo, publicado póstumamente em 1953, é um relato humano e sensível da consciência que tinha do absurdo que era separar os homens pela cor de sua pele. Essa obra é uma comovente denúncia ao racismo. Por último, Cemitério dos Vivos é um romance inacabado escrito no período de internação de Lima Barreto no Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, entre 1919 e 1920. A obra é dividida em duas partes, sendo a primeira o Diário do Hospício, onde Lima escreve sobre suas memórias no manicômio, e a segunda parte, inacabada, relata uma experiência ficcional em um hospital psiquiátrico. Agora falando sobre personagens, primeiro temos Policarpo Quaresma, funcionário público e o protagonista dessa obra, sendo nacionalista e muito ingênuo. E todo o livro tenta mostrar como esse nacionalismo ingênuo vai ser testado na realidade social que ele se encontra. Adelaide, que é a irmã do personagem principal, que mora com ele e vai acompanhá-lo ao longo da história. Olga, afilhada de Policarpo Quaresma, uma menina muito inteligente e que tem com o personagem principal uma relação de carinho mútuo. Armando Borges, que é marido de Olga, só que ele é muito ambicioso e corrupto, e por isso ele não é muito apreciado pela sua esposa. O Felizardo, que é um homem negro que trabalha como empregado no sítio comprado pelo personagem principal. O general Albernaz, que é vizinho do personagem. Maria Rita, que é uma mulher negra que era escravizada e vive em condição de pobreza, mas ajuda o general Albernaz e o Policarpo a conhecer algumas músicas brasileiras, algumas cantigas. Ricardo Coração dos Outros, que é professor de violão de Policarpo e que acaba se tornando seu amigo. O Dr. Campos, que é presidente da Câmara e tenta corromper o personagem principal, que nega o apelo, e assim eles acabam se tornando inimigos.
Vicente Corleone, que é pai da Olga e é um imigrante italiano que é muito grato a Policarpo por ter lhe emprestado um dinheiro quando ele estava precisando. O Genelício, que é empregado do tesouro e é um bajulador e é cheio de artimanhas para conseguir agradar o chefe e subir de cargo. Além disso, temos um personagem histórico, que é Marechal Floriano, presidente do Brasil de 1891 a 1894, sendo também um dos personagens dessa história. No geral, os personagens buscam transmitir uma crítica real ao cenário político da época, tratando de questões como justiça social. Outro fator também importante é a forma como o personagem principal, Policarpo, se mostra ingênuo e muito nacionalista, o que também é uma denúncia social. Muitos dos personagens são descritos de forma irônica e cômica. Policarpo Quaresma é um brasileiro muito patriota. Ele é um major que trabalha como subsecretário no Arsenal de Guerra. Ele estudou tudo sobre a pátria, história, geografia, literatura e política. Decidiu aprender os costumes tupinambás e quando recebeu visitas em casa, começou a chorar e berrar. As visitas não entenderam nada e ele explicou que os tupinambás cumprimentam seus amigos assim. As visitas foram desconfiadas da sanidade mental do homem. Um dia, ele escreve uma carta ao Congresso Nacional pedindo que o Tupi-Guarani fosse o idioma oficial do Brasil. Só que, em Tupi-Guarani, o que causou muita confusão e fez com que ele fosse afastado do trabalho e logo depois internado em um hospício. 6 meses depois, ele saiu e foi morar em um sítio, no interior. Chamou o lugar de Sossego. Nesse sítio, ele sofreu perseguições políticas e decidiu voltar para a capital para apoiar o presidente Floriano Peixoto durante a revolta da Armada. Floriano acha Quaresma visionário, mas com o decorrer do conflito armado, o major percebe a incoerência de tudo aquilo. E seu triste fim acontece quando ele é preso por protestar contra o tratamento dado aos prisioneiros. A obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma retrata e apresenta ao leitor um sonho de Brasil ideal. Ela também apresenta uma sátira ao Brasil e à sua sociedade burguesa, que se preocupava apenas com seus interesses. Lima Barreto ridiculariza de forma bem-humorada um Brasil onde prevalece um general que não participa de nenhuma batalha, General Albernaz, e um almirante que não possui navio para ocupar seu posto, Almirante Caldas. Essa obra trata-se de uma denúncia social sobre o verdadeiro Brasil, com todos os seus problemas. Lima Barreto propôs com Policarpo as propostas formalistas e europeizantes da época. Elas eram centradas em autores como Gustavo Barroso, Alberto Torres e Coelho Neto. A elite imaginava um Brasil asséptico, que não refletia a imagem que visitantes faziam de nós. Pensavam em um país de brancos, com algumas coisas exóticas e com constante imitação do que fazia na Europa. Inspirados na obra. Neste tópico será abordado 3 belíssimas adaptações da obra de Lima Barreto. A primeira é Policarpo e Quaresma das Crianças, livro infantil lançado em 2010, uma adaptação feita por Luiz Galdino e Daniel Araújo. Seu enredo é basicamente o mesmo do livro original, a única diferença sendo um vocabulário mais compreensível e ilustrações maravilhosas. Ele é ótimo para aquelas pessoas que não estão muito acostumadas a ler livros pesados e preferem uma leitura mais simples. A segunda adaptação é o filme Policarpo e Quaresma, Herói do Brasil. Das 3 adaptações que foram selecionadas aqui, essa é sem dúvidas a mais conhecida. Esse filme foi dirigido por Paulo Thiago e sua data de lançamento é 29 de maio de 1998 e possui o gênero comédia. E sua sinopse é a seguinte: Policarpo é um patriota chauvinista. Ele tenta encontrar soluções para os problemas brasileiros, utilizando apenas os recursos do seu próprio país. Seu temperamento visionário e idealista está por trás de suas ideias estranhas sobre como construir uma grande nação. Dá pra ver que esse filme com certeza tem aquela característica brasileira. E eu não queria falar nada, mas 85% gostaram desse filme, então eu super recomendo que vocês assistam. Por fim, temos Triste Fim de Policarpo e Quaresma para teatro. O teatro dessa obra foi lançado em 2010 e foi dirigido por Antunes Filho. E responsável pela cenografia e figurinos temos Rosângela Ribeiro.
Essa peça de 3 atos narra o inesquecível anti-herói da literatura brasileira que dá nome ao título. O personagem tornou-se o símbolo do homem devotado à questão nacional, tomando para si o ideal de um país regido pelo bem-estar de seu povo. Essa peça, mesmo sendo lançada em 2010, foi iniciada lá em 2008 e ela completou o ciclo da trilogia carioca do autor, junto a obras A Falecida e o musical Lamartine Babô. Personagens: Clara dos Anjos. É a protagonista do romance, é uma menina jovem, pobre e negra. Foi sempre super protegida pelos pais e acaba sendo muito ingênua e inocente, o que faz com que ela seja enganada por Cassie. Joaquim dos Anjos. É o pai da Clara. É carteiro e um excelente tocador de flauta. Ama compor diversas modinhas e outros tipos de música. Engrácia. Mãe de Clara. É uma dona de casa muito dedicada à sua família e à sua filha. Cassie Jones de Azevedo. Sedutor e malandro, é um homem branco, novo e com uma condição social melhor. Acaba enganando Clara. Antônio da Silva Mahamaki, padrinho de Clara. É um grande amigo de Joaquim e defende sua afilhada com unhas e dentes. Acaba sendo assassinado quando defende Clara. Salustiana Baeta de Azevedo, mãe de Cassie. Acoberta todos os malfeitos do filho e acaba humilhando Clara. O livro A Clara dos Anjos começa descrevendo a família da protagonista, Clara, e a vizinhança em que mora. Clara foi a única filha de Engrácia e Joaquim dos Anjos que sobreviveu, pois seus irmãos morreram cedo. A família vive no subúrbio do Rio de Janeiro, em uma casa simples, com o pai sendo carteiro que gostava de tocar flauta e a mãe uma dona de casa. Os pais de Clara eram super protetores com a garota. Assim, a menina quase não interagia com o mundo exterior. Ela mal tinha contato com outras pessoas, com exceção de seu padrinho, Antônio da Silva Mahamaki. Sendo assim, Clara era uma garota ingênua. Porém, um dia, em uma roda de amigos, Lafões, um conhecido de Antônio, pai de Clara, sugere que no aniversário da moça, Cassie fosse convidado. Esse Cassie era um músico de má fama, porém que tinha muito sucesso com as moças, como fica muito evidente no seguinte trecho do livro. Era bem misterioso esse seu violão. Era bem um elixir ou talismã de amor. Fosse ele ou fosse o violão, fossem ambos conjuntamente, o certo é que, no seu ativo, o Sr. Cassie Jones, de tão pouca idade, relativamente, contava perto de 10 defloramentos e a sedução de muito maior número de senhoras casadas. Essa má fama de Cassie já era conhecida nos jornais, delegacias e entre advogados, e suas vítimas, em grande parte, eram mulheres mulatas ou negras, e ingênuas e pobres. Porém, pela influência de seu pai e a proteção de sua mãe, Cassie raramente sofria por seus atos. Afinal, a mãe dele odiava a ideia de ver o filho casado com uma mulata, como fica muito claro nesse seguinte trecho do livro. Em geral, as moças que ele desonrava eram de humilde condição e de todas as cores. Não escolhia. A questão é que não houvesse ninguém, na parentela delas, capaz de vencer a influência do pai, mediante solicitações maternas. A mãe recebia-lhe a confissão, mas não acreditava. Entretanto, como tinha suas presunções fidalgas, repugnava-lhe ver o filho casado com uma criada preta, ou com uma pobre mulata costureira, ou com uma moça branca, lavadeira e analfabeta. Lafões, amigo de Antônio, pai de Clara, que recomendou que Cassie fosse convidado para a festa de Clara, se conheceu Cassie na prisão. Lafões, ele foi parar ali na prisão devido a uma briga de boteco. Já Cassie foi parar na prisão por ter se relacionado com uma mulher casada, e o marido dessa mulher casada, ter descoberto e perseguido Cassie com uma arma. Porém, devido aos conhecimentos que tinha, Cassie ajuda Lafões a ser solto. Por fim, o aniversário de Clara chega, e Cassie foi convidado e ele vai. E quando ele chega lá, ele alegra os convidados com seu charme e sua música. E assim que se apresenta para a jovem, ele se interessa pela moça. Mas a mãe de Clara, a Engrácia, logo percebe quais são as intenções desse jovem e pede para que o marido nunca mais traga o rapaz para a casa deles. Joaquim então concorda com sua esposa. Entretanto, Clara ela é muito ingênua, o que faz ela ser facilmente manipulada pelo rapaz. A jovem sequer sabia que uma mulata não se casa e constitui uma família com um sujeito branco.
ela não reparava no preconceito racial que sofria e que existia naquela época. Porém, Cassie sutilmente tenta se aproximar da moça. Um dia, ele passou na casa da família e chamou por Joaquim, afirmando que tinha passado ali perto para visitar um amigo e resolveu visitá-lo. Em outras ocasiões, ele mandava cartas para Clara, fazendo com que a garota se apaixonasse por ele. Porém, Antônio, padrinho da Clara, começa a perceber ali a situação e ele interfere numa tentativa de defender a afilhada. Porém, ele é assassinado por Cassie e um colega. O rapaz chega até mesmo a confessar o crime a Clara. Porém, ele afirma que foi um ato de amor que ele fez pela Clara. E a Clara, ela é tão apaixonada, tão ingênua, que ela acredita na palavra do rapaz e o perdoa, pois ela acredita que isso foi realmente um ato de amor. E depois de um tempo, a Clara, ela descobre que está grávida. E quando ela conta para o Cassie a notícia, ele simplesmente desaparece e deixa ela totalmente desamparada. A moça pensa até em abortar, porém, antes de tomar essa decisão, ela decide falar com a mãe de Cassie. E quando ela encontra com a mãe de Cassie, a Clara, ela é humilhada devido à sua cor e classe social, com Luciana, que é a mãe de Cassie, defendendo o filho a qualquer custo. Fica muito clara essa parte no trecho a seguir, como o preconceito racial é evidente. Ora, vejam vocês só, é possível admitir se meu filho casado com esta... As filhas intervieram. Que isto, mamãe? A velha continuou. Casado com gente dessa laia. Qual? Que diria meu avô, Lord Jones, que foi cônsul da Inglaterra em Santa Catarina? Que diria ele se visse tal vergonha? Qual? Parou um pouco de falar e após instantes aduziu. É engraçado, essas sujeitas queixam-se de que abusaram delas. É sempre a mesma cantiga. Por acaso meu filho as amarra, as amordaça, as ameaça com faca e revólver? Não, a culpa é delas, só delas. Após ouvir o posicionamento de Luciana, a Clara, ela se torna consciente da discriminação racial que ela sofre e que ela sofre por ser uma mulher mestiça e pobre, ser uma mulher mestiça da periferia. E por último, o livro ele tem uma frase muito marcante que é o encerramento, que é a jovem Clara fazendo desabafo para a mãe dela. Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo com um grande acento de desespero: Mamãe, mamãe, que é, minha filha? Nós não somos nada nesta vida. Bom, primeiramente, a idealização do espaço urbano, o seu planejamento e as diferentes estratégias de intervenção que fizeram parte do Rio de Janeiro no começo do século XX pareceu transformar a cidade em denúncia de uma sociedade injusta e racista. É perceptível nessa trama a recriação da paisagem, marcando a capacidade do Estado de impor uma concepção de estética massacrada pela ideologia da modernização. É então que Lima Barreto ele passa a dar voz à população silenciada que habitava os subúrbios cariocas, em um momento em que a elite do Rio de Janeiro se encontrava vexada, tentava esconder qual sujeira essa população debaixo do tapete, isso é, empurrava-os para os lugares mais recônditos das cidades, com a justificativa da necessidade de modernizar a cidade. No conto, traz consigo uma forte crítica social, principalmente ao denunciar o racismo, a misoginia e a desigualdade social presentes no Brasil. Porque, como já dizia o crítico literário argentino Walter Mignolo, para além da ficção, entende-se que a obra denuncia as condutas sociais de seu tempo, estigmatizadas pelo projeto político-colonial ao que o Brasil fora submetido. E, por fim, considera-se a importância do reconhecimento da obra de Lima Barreto na atualidade, uma vez que essa colonialidade, enquanto projeto de dominação pelo imaginário social, continua em andamento. Bem, ao contrário do que a literatura até então descrevia e narrava, consagrando em suas páginas mulatas sinuosas e sedutoras com corpos que convidavam os homens ao prazer, Lima Barreto, ao estruturar a denúncia, coloca à mostra a realidade de uma sociedade preconceituosa, ranços do período imperial, em que havia uma nítia distinção entre as camadas mais abastadas e as mais carentes, assim como a situação de inferioridade do negro e mulato em relação ao branco. No caso da mulata, a redução do seu ser à corporeidade, à sexualidade, obedece à economia que se herda do sistema escravista, que, segundo historiadores e sociólogos, foi um contexto em que o exercício da sexualidade livre era tolerado, se não incentivado por vários aspectos. Bem, há nesta obra indícios de que Lima valeu-se do processo de criação dos personagens para destacar a existência e promover a recuperação de discursos representativos de determinadas identidades socioculturalmente excluídas por um discurso hegemônico no âmbito da sociedade e da literatura brasileira canônica. Bem,
Suas obras, ideias e críticas, não tão valorizadas na época, creio que tomam muito espaço nas pautas de hoje muito vistas, documentando e enfatizando o que até hoje muitos ainda vivenciam, então impactando na mente daqueles que ainda procuram tomar seu partido e continuam lutando pelo direito da própria existência. A obra Clara dos Anjos chegou a ganhar algumas adaptações, como a própria história em quadrinhos, sendo um romance gráfico criado pelos quadrinistas brasileiros Wander Antunes e Lelis. Nessa adaptação para os quadrinhos, os subúrbios saltam literalmente a vida. Apoiada em fotografias e gravuras, Lelis criou de maneira fiel o ambiente de Clara dos Anjos, além de emprestar agilidade e drama à história. E Wander, que adaptou o texto de Lima Barreto, soube captar e condensar a intensidade da trama sem perder o que ela tem de mais forte. Tão bem trabalhado que o livro chegou a ganhar o troféu HQ Mix de 2012 de melhor adaptação para os quadrinhos. Outra grande produção que foi inspirada foi a novela Fera Ferida, que tinha a vingança e a cobiça como temas principais. A trama foi baseada no universo ficcional de Lima Barreto. A novela foi construída e inspirada em suas obras, mais especificamente nos romances Clara dos Anjos, Recordações do escrivão Isaías Caminha, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e em personagens de contos como A Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês. A novela foi livremente inspirada nos personagens e contos do autor e também serviu de metáfora das condições políticas no Brasil na época.